Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilane e hoje nós vamos estudar a aula 60 de Língua Portuguesa para o 8º ano. Antes de nós iniciarmos a nossa aula, você já pode ir providenciando o seu caderno de Língua Portuguesa, a caneta, o lápis, a borracha e o apontador, que serão muito importantes para que você anote aí tudo o que nós trouxermos aí de informação sobre esta aula. O assunto da nossa aula de hoje será uma produção textual, chamada Escrita de Paródia de Poema. Então a professora hoje vai falar para vocês um pouquinho sobre o que é uma paródia e, claro, né, no final você vai produzir a sua paródia de poema. Os objetivos, então, para esta aula são os seguintes: identificar as características de uma paródia e produzir sua própria paródia de um poema. Muito bem, então vamos falar um pouquinho, né? Vamos trazer um pouquinho aqui do significado deste gênero textual. Então, a paródia é um fenômeno bastante interessante dentro da nossa linguagem, né? E já lá na antiguidade surgiu a tal da paródia e ela foi passando ao longo do tempo por diversas mudanças e atualizações até chegar na atualidade, né? A paródia ela pode ser um recurso de comunicação visual e também uma expressão artística que possui grandes efeitos. Então engana-se quem pensa que a paródia ela é destinada apenas à escrita. Nós temos muitas obras de arte que são parodiadas, né? Outros tipos de textos também, não apenas textos escritos. A palavra, então, paródia, ela deriva de um termo grego, tá? Chamado parodes. Então, isso é em grego, né? E o que significa o parodes? Canto ou poesia semelhante a outra, tá? Então, esse é o significado, por isso paródia. Então, você já vai imaginar aí que é algo parecido com outro. É uma desconstrução que a gente faz de um texto, né? Esse tipo de produção, ele busca apresentar uma releitura cômica. Essa releitura de caráter humorístico ou irônico que vai alterar o sentido original da obra, criando outra obra, né? Então, o objetivo é a desconstrução, é a releitura e sempre com caráter humorístico. Pode-se encontrar paródias envolvendo, por exemplo, as artes plásticas, como eu já havia comentado ali há pouco com vocês, né? Como no exemplo ali que a professora trouxe do artista italiano da Renascença chamado Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, né? Ele é um artista lá de 1452, que é quando ele nasceu, e ele viveu até 1519. Então, a gente tem aí, né, um tempo bem longínquo, né, bem aquém do nosso tempo. E foi ele, então, que pintou a famosa Mona Lisa. Essa seria a obra original da Mona Lisa, do Leonardo da Vinci. Vamos conhecer agora uma paródia da Mona Lisa? Né? Olha só, essa trata-se de uma paródia da obra original. Então, é uma forma de desconstruir aquele texto, né? De fazer uma releitura. Nesse caso aqui, foi feita uma releitura mais moderna. Como no exemplo anterior, então, né? A gente pode perceber, então, que a ideia original da obra Mona Lisa, ela foi alterada, né? Trazendo, nesse caso, um teor mais humorístico, mais irônico, né, para essa imagem ali, tá? Então, essa imagem, voltando aqui, ó, essa imagem colorida é uma paródia desta, ok? Isso dentro das artes
plásticas, porque eu falei para vocês que paródia não necessariamente precisa ser de um texto escrito, né? É possível fazer o mesmo que a gente viu ali da paródia, né? É possível fazer com obras poéticas também, com músicas, né? Muito comum paródias de músicas. Nesse caso, a gente busca fazer o quê? Intertextualidade. O que é uma intertextualidade? Quando eu pego um texto de outra pessoa e vou transformar esse texto, mas quem vai ler consegue identificar a qual texto eu estou fazendo referência. Quer dizer, então, que eu fiz uma interação entre esses dois textos, né? Então, isso aí chama-se intertextualidade. Ó, inter, entre, e textualidade tem a ver com texto. Então, entre textos, né? Peguei o texto de alguém, recriei, fiz a releitura, né? Fiz a paródia. É intertextualidade. Muito bem. Vamos ver então agora uma obra, né, chamada Canção do Exílio, que é um poema muito famoso, muito conhecido da nossa língua portuguesa, do poeta Gonçalves Dias. Então o poema diz o seguinte, preste bastante atenção. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Né? Então, este é o poema do Gonçalves Dias. Ah, tem mais um pedacinho aqui, a professora já esqueceu. Ó. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita Deus que eu morra sem que eu volte para lá, sem que eu desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Esse poema do Gonçalves Dias, né, a Canção do Exílio, é um dos poemas bastante parodiados. E quando a gente vai construir a paródia, né, de um poema, por exemplo, é importante que a gente conserve a mesma estrutura. Então, se eu fosse parodiar esse poema, eu precisaria observar a estrutura dele, né, ver em quantas estrofes ele está dividido. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 estrofes. Eu vou conservar essa estrutura, né? Por quê? Porque eu estou parodiando, eu estou pegando um texto original e fazendo a sua releitura. Muito bem. E aí, um poeta chamado Murilo Mendes, ele também, né, resolveu parodiar a Canção do Exílio do Gonçalves Dias, tá? Então ele construiu, né, uma paródia em cima da Canção do Exílio. E ele também acabou dando o mesmo nome, né, Canção do Exílio também. Então aqui nós vamos ler agora um trecho deste poema do Murilo Mendes. Minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturanos de Veneza. Eu morro sufocado em terra estrangeira. Nossas flores são mais bonitas, nossas frutas são mais gostosas, mas custam 100.000 réis a dúzia, né? E aí tem uma continuidade. Eu trouxe apenas um fragmento aqui para vocês. Mas veja, se o Gonçalves Dias começa lá o poema dele dizendo minha terra tem palmeiras, que é que a pessoa que vai parodiar, né? Obviamente ele vai começar também dessa forma, mas ele vai depois desconstruir. Então aqui o Murilo Mendes disse minha terra tem macieiras da Califórnia. Então ele construiu aqui, né, a paródia, ele fez intertextualidade com o texto lá do Gonçalves Dias, né? Ele se apropriou daquele texto, daquela estrutura e construiu a paródia dele. Muito bem. Ou ainda, né, nós temos aqui também uma paródia
que faz intertextualidade, na verdade, né, o texto está fazendo intertextualidade com o poema lá do Gonçalves Dias. Então, quando o Bidu fala assim, minha terra tem Corinthians, onde canta o sabiá. E aí o outro cachorrinho ali, né, tá lembrando ele. Não, é minha terra tem Palmeiras. E aí o Bidu finaliza dizendo, cada um tem o time que quiser, né? Então é uma forma também de construir a paródia falando dos times de futebol. Mas as palmeiras que o Gonçalves Dias cita lá na poesia dele, não é o Palmeiras time de futebol, né? São as palmeiras árvores, ok, pessoal? Então aqui ele está, né, fazendo essa intertextualidade, ele está resgatando lá aquele poema chamado Canção do Exílio, né? E ele ia o quê? Construir aqui uma paródia voltada para o tema futebol, né? Nesse caso, então, a gente, né, percebe aí a busca pela estrutura, pela linguagem da obra original. Então, além da estrutura, eu devo também observar essa questão da linguagem, né? Mas eu vou fazer pequenas alterações de elementos para que a produção tenha os efeitos desejados pela visão do novo autor, ou seja, eu estou fazendo a releitura, eu estou desconstruindo um texto e construindo outro texto, né? Então, em resumo, a gente pode dizer que uma paródia é uma recriação de uma obra já existente, né? Então, eu pego uma obra que já existe e eu vou recriar essa obra, tá? Em sua maioria, a paródia, ela tem a intenção de despertar o riso, né? Normalmente ela é para ser engraçada, ou até mesmo ela pode promover uma reflexão crítica no leitor, né? Talvez eu não queira criar humor, mas eu queira gerar reflexão, né? Colocar as pessoas para pensar sobre o assunto que eu trouxe na minha paródia, né? Então há também essa possibilidade da crítica, da reflexão ou do humor. Agora, então, né, que você já sabe o que é uma paródia, chegou a hora de você produzir a sua paródia de um poema. Então, lá nas atividades, a professora fez lá uma proposta de produção de paródia. Eu coloquei um poema bem conhecido também, né? E esse poema você vai parodiar, você vai fazer a releitura, você vai desconstruir, né? Você vai recriar aquela obra de arte. Pensando num tema, né? Você pode escolher o tema, então, mídias sociais, atualidades, adolescência, enfim, né? As temáticas podem ser variadas. Então, pense, né, num desses temas para fazer lá a paródia do poema que está nos exercícios. Muito bem, pessoal. Então, obrigada pela atenção de vocês e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!